Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu gostaria que você agora, juntamente comigo, abrisse aí as suas Bíblias. Todos vocês que podem nos acompanhar agora, nesse exato momento, pegassem suas Bíblias para que vocês comigo pudessem acompanhar esta mensagem que eu estarei trazendo agora. Uma mensagem que tem como título Identidade. A razão aqui é que você precisa saber a verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade, para que você possa novamente, como que se estando diante de um espelho, pudesse se olhar e ainda que vendo uma imagem, você necessita, neste momento, nesta hora, você precisa saber quem é realmente você. Você precisa saber qual é a sua verdadeira identidade. Então, esta mensagem que está sendo pregada a partir de agora para você é uma mensagem do Senhor Jesus. E nesta mensagem, eu vou estar falando para você qual é a sua identidade, mesmo não importando onde você está, não importando o que você está fazendo neste momento, você precisa saber qual é a sua verdadeira identidade. Eu vou orar agora ao Senhor Jesus e logo após nós vamos começar aí a ouvir a mensagem do Senhor, porque esta mensagem, ela vem diretamente do céu, ela vem diretamente do Senhor para mim também. Eu também necessito desta palavra de Deus. Então, por isso mesmo eu digo que nós vamos ouvir esta mensagem juntos, porque o Senhor vai falar conosco nesta hora. Então, se você puder agora, feche seus olhos e vamos orar a Deus para que o Senhor possa falar com todos nós que estamos acompanhando essa mensagem agora. Senhor Jesus, eu gostaria de, em primeiro lugar, Senhor, colocar aqui que não somente eu, mas muitos jovens, muitos adultos, crianças, muitas pessoas em várias partes do mundo podem estar agora, através do Teu Santo Espírito, ouvindo esta mensagem. E muitos, segundo a Tua própria palavra diz e revelação, estão sofrendo neste momento, estão andando em lugares errôneos, estão frequentando situações e lugares errados. Pessoas que não importa o que são, o que estejam fazendo, são escolhidos do Senhor, são pessoas que foram ungidas por Ti, que têm sofrido muito, que têm sofrido bastante, passado por muitas tribulações, que têm passado, Senhor, por muitas dificuldades espirituais, até mesmo pelo momento que vem atravessando. Estas pessoas podem sim, Senhor, estar sofrendo, porque o Teu Espírito Santo nos revela neste momento que o principal sofrimento destas pessoas agora é a falta de identidade. Pois há uma confusão em suas mentes, em seus corações, no seu íntimo, por causa de todas as transgressões e todas as iniquidades que vêm envolvendo estas pessoas. Mas estas pessoas precisam ouvir quem elas realmente são, meu Deus. Então, por isso, neste exato momento, eu peço a Ti, fala conosco, Senhor. Fala conosco, porque nós estamos atravessando um deserto muito grande, muito longo, onde temos passado dias após dias, durante anos, que um deserto que nunca acaba, um sofrimento que nunca para, está sempre aqui diante dos nossos olhos, é um dia após o outro. Nós estamos necessitando mesmo, Deus, saber qual é a nossa verdadeira identidade agora. Então, neste momento eu te peço, meu Senhor, fala conosco, no Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Então agora eu quero que você, juntamente comigo,
Pegue sua Bíblia aí e abra no livro de Gênesis, capítulo 43. Livro de Gênesis, eu vou estar dando este tempo para você poder pegar a sua palavra, pegar a sua Bíblia e que você possa acompanhar comigo esta mensagem, porque o Senhor Jesus vai falar com você agora. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 29 e 30. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 29 e 30. Acompanhe comigo aí a leitura desta mensagem. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar. E entrando na sua câmara, chorou ali. Eu vou repetir esta mensagem para você, para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Então vamos lá no versículo 29 mais uma vez. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar. E entrando na sua câmara, chorou ali. Bom, irmãos, nós estamos falando aqui da palavra do Senhor Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 29 e 30. E estamos falando de um homem chamado José, ou talvez podemos falar de um jovem. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, que fala da história de José, eu quero primeiro que todos nós que estamos acompanhando esta mensagem possamos voltar um pouco na história do próprio José, quando ele ainda era uma criança, que estava ainda no início da sua caminhada, assim como você, que estava iniciando os primeiros passos dentro da casa do pai, juntamente com a família, e ali aprendendo com um homem de Deus que era seu pai, que era o responsável pela casa, que nós podemos dizer até mesmo transportar aqui para a igreja, para ouvir a palavra do Senhor Jesus, ou seja, para ouvir a palavra de quem realmente conhecia, que era o próprio pai, que era, naquele momento, José tinha como pai Jacó. Não digo nem naquele momento, né? Porque Jacó era um homem que já vinha também acompanhando um tratamento, um crescimento familiar dentro do evangelho, dizendo assim, não vou nem dizer evangelho, mas dentro do conhecimento para com Deus. E também, seguindo este mesmo conhecimento, veio José, que era filho de Jacó, recebendo os ensinamentos de seu pai e começando a sua caminhada para conhecer a verdadeira intimidade do que um homem deveria viver na sua vida toda para com Deus. Essa primeira parte que nós vamos estar falando agora, eu quero dizer assim, primeiramente, quem é você? Esta é a primeira pergunta que eu vou deixar aqui, que seja perguntado a você mesmo. Eu quero que você pergunte para si mesmo, quem eu sou? E neste exato momento, eu pergunto também para você, quem é você? José era um homem que naquele momento, no momento que ele estava vivendo agora, na qual nós lemos esta palavra, ele estava vivendo na terra do Egito. E na terra do Egito, as práticas dos homens daquela terra não eram práticas que José havia aprendido durante todo o tempo na casa de seu pai. Como é para um homem, como é para uma mulher que se afasta da casa do pai, que sai de uma cultura toda dentro de um ensinamento
de uma forma de ciclo de vida totalmente voltada para Deus, com sacrifícios e ofertas, com um tratamento, como eu posso dizer, prático dentro do que discerne a palavra do Senhor Jesus, e agora passar a viver a cultura, as atitudes, as conversações, a prática de vida, os ensinamentos totalmente contrário dentro da terra do Egito. Você, neste momento, que anda, que vive dentro da terra do Egito, mesmo sendo como José, ungido, que cresceu, que teve um ensinamento dentro da casa de Deus, dentro dos ensinamentos do Senhor, e hoje está andando de uma forma necessária, porque você não teve uma escolha, você tinha que estar vivendo neste meio. Como hoje passaria a ser as suas práticas? Como hoje funcionariam os seus pensamentos? O que hoje você passaria a pensar, a agir, a falar, a atitude que você tomaria em qualquer situação? Tudo isso hoje passaria a ter um envolvimento também com o Egito. Porque nós sabemos que se você está todos os dias sendo envolvido nestas terras que não pertencem a Deus, certamente muitas destas coisas passam a fazer parte da sua vida também. Faço ideia de quando José ainda era jovem e que seus pais, olhando para José brincar, e ao estar ele entre amigos, deviam de admirar como José tinha uma ligação, tinha uma imagem de que no futuro este seria um homem a guiar talvez um povo, um homem que brilhava facilmente à vista de qualquer pessoa, o brilho do Espírito Santo, que nas suas palavras, nas suas atitudes, demonstrava claramente para qualquer pessoa, não importa de que cidade fosse, não importa de que raça, cultura ou que seja, demonstrava ali, exalava de José um brilho especial de alguém que era ungido para viver uma promessa muito especial no meio daquele povo. Mas só que o que José e ninguém esperava, nem o próprio Jacó imaginava, era que a mão de Deus tinha um outro plano para José. A mão de Deus, até mesmo através das próprias revelações que antes o Senhor vinha dando para José em sonhos, demonstrava para ele que havia um caminho árduo para seguir antes de que José viesse a chegar no local exato para realmente levar o povo de Deus a viver a realidade. José era o escolhido? Era. José tinha sobre ele o brilho do Espírito Santo? Tinha. Mas também tinha pela frente um caminho difícil de se passar, um caminho muito difícil que José deveria de seguir, e não haveria outra escolha. José tinha que esperar o momento certo, atravessando ainda assim o deserto do sofrimento. Mas agora eu estou falando para você sobre essa situação de que José estava no Egito, e é justamente a partir dali, a partir daqui para frente, da parte onde José está no Egito, que ele passa a conviver com um povo diferente, que ele passa a ter que lidar com situações e práticas contrárias às vidas de um homem de Deus, à vida de um povo de Deus. É a partir daí que eu vou começar a falar para você qual é a sua verdadeira identidade. Quem é você? Pela história, o próprio Egito nos relata através de livros e, como eu acabei de dizer mesmo, pela história, um povo que tinha como costume adorar a outros deuses. Em alguns momentos fala da história também de que este povo muito idólatra vivia debaixo de uma prostituição muito grande.
homens que adoravam aos outros homens, homens que celebravam a vida, homens voltados para o luxo e para a grandeza, uma comunidade, uma raça diferenciada, extremamente sábia, extremamente grande nos seus desenvolvimentos. Era um povo desenvolvido, era um povo que trazia para os outros povos ao redor admiração pela sabedoria e pela forma que lidavam com a vida. Mas você pode perceber que por mais que houvesse sabedoria, grandiosidade no meio do Egito, não atraía o brilho dos olhos de Jacó, e muito menos dos seus filhos, como o próprio José. Mas, quando José teve que voltar os seus olhos para o Egito, porque lá agora ele estava, passou a habitar a terra do Egito, ainda que como escravo, ainda que vivendo na casa do governador, ainda que vivendo na casa de um dos líderes do exército egípcio. José tinha que passar a olhar para o Egito e conhecer aquela cultura, passar a perceber, a tentar entender a atitude daquele povo ao qual ele estava vivendo no meio agora. José agora vivia na casa do general e ele era escravo, estava vivendo na terra do Egito agora. E a primeira situação, a mais importante que nós podemos saber, é que nenhuma pessoa que habitava no Egito sabia quem era José. Para eles não interessavam os sonhos que Deus havia falado com José antes. Para eles não interessavam a vida que José tinha antes. As pessoas na qual você vive hoje não estão interessadas em saber quem foi você no passado. Isso não interessa a ninguém. Na verdade, agora, vivendo no meio do Egito como você está, Satanás fez questão de apagar a sua imagem como uma pessoa de Deus que cresceu, que se desenvolveu no meio de uma família que era escolhida por Deus. Isto agora não fazia efeito. As pessoas que olhavam para José não faziam ideia de quem era aquela pessoa, não faziam ideia de que naquela vida ali havia sim promessas, havia revelações debaixo daquele que aos olhos dos homens era pequeno, era frágil, não era ninguém. As pessoas não conhecem você, ninguém conhece você. As suas práticas e atitudes, principalmente no meio do povo que você vive, ninguém sabe quem é você. Eles até podem saber que você frequenta uma igreja, que você frequenta um ambiente cristão, mas os milagres do Senhor Jesus, que foram realizados através da sua vida, ninguém conhece. As práticas do passado, a qual Deus transformava muitas vidas, a qual Deus operava milagre e falava contigo grandemente, e que tu falava constantemente com o Espírito Santo, falava em línguas, a qual o Senhor Jesus te tomava com sonhos, te tomava com revelações. Este povo no qual você vive hoje no meio, estas práticas que você hoje comete apagaram esta imagem. E ninguém hoje reconhece quem é você. As pessoas não reconheciam José. As pessoas não reconheciam os homens de Deus. A própria história diz que nenhum dos homens de Deus, estando fora do aprisco, fora da região que datava o povo de Israel, que dizia sobre ser um cercado, a qual pertencia a Deus, aqueles povos não reconheciam os homens de Deus. Os povos não sabiam e não interessavam a eles saber quem eram estes homens. Para estas pessoas não interessa saber quem é você. Eles não conhecem você. E muitas das vezes, como aconteceu com os homens de Deus, como Elias, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Davi, principalmente com Jesus,
acontece hoje com você também. Nem mesmo você hoje consegue se lembrar do que você fez no passado. As atitudes e as práticas e o convívio onde você está conseguem embaçar a sua visão e principalmente a sua mente, impedindo que você consiga se lembrar do que você era no passado, de quem você era, de quem realmente é você. E eu pergunto, quem é você? Pergunte para si mesmo agora, quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou isso que estou vendo? Eu sou isso que estou fazendo? O que está debaixo disso? O que está por trás disso? Ungido do Senhor é ungido do Senhor. Pode estar sujo de lama, pode estar sujo de pecado, pode estar sujo de transgressões e iniquidades, pode não se lembrar, mas é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Essa parte que eu acabei de ler, no livro de Gênesis 43, versículo 29 e 30, fala do momento, depois de muito tempo, quando José teve a oportunidade de encontrar os seus irmãos. Faço ideia do que os seus irmãos pensam de você nessa hora. Será que alguém imaginava que dentro, lá no profundo, habitava ainda o ardor do Espírito Santo? Olhando para a imagem, os homens, os irmãos de José, quando olharam para ele, não o reconheceram. Primeiramente, se ele vive no Egito, jamais poderia ser um homem de Deus. Quem habita no Egito não pode ser reconhecido como homem de Deus. Os irmãos de José, ao olhar para José, vivendo ele no meio do Egito, não sabiam que ali, naquele homem, habitava ainda o ardor, o fogo, a chama do Espírito Santo de Deus. Ao olhar para aquele homem, que para eles era apenas um egípcio, não imaginavam que ainda se guardava dentro a saudade do povo de Deus, que ainda guardava dentro do peito, do coração, a saudade da sua verdadeira família. José havia crescido grandemente em necessidade, e principalmente o maior crescimento de José foi a saudade do povo de Deus. Eu não quero falar aqui do crescimento como governador, porque isso não tem tanta diferença no coração de um homem de Deus da maior saudade que existe, do maior sentimento que existe dentro do peito do homem. E o maior sentimento é o próprio emocional, quando o homem sente saudade da sua verdadeira família. Você acha mesmo que para José ser governador era mais importante do que estar perante seus irmãos? Posso garantir para você que não era. Repare você que em momento algum a Bíblia relata que José chorou ao se tornar um governador no Egito. Mas, ao se encontrar com seus irmãos e saber que os seus irmãos estavam ali agora, perante seus olhos, José não conseguiu se conter. A saudade que José tinha dos seus irmãos era tamanha. E as pessoas que estavam em volta, nenhuma delas sabiam disso. A própria palavra de Deus nos mostra que José não tinha como confiar em homens no Egito. Ele sabia no meio de que povo estava. Não podia relatar qual era o verdadeiro sentimento que tinha no próprio coração. Que o sofrimento, o que mais trazia sofrimento ao coração de José, era estar longe dos seus próprios irmãos, principalmente do seu próprio pai. Mais uma vez eu pergunto, quem é você? Quem é você? As pessoas não sabem quem é você. Ninguém sabe, a sua família não sabe quem é você. Ninguém sabe o que você sente lá no íntimo, lá no profundo, escondido,
onde só Jesus sabe, onde só Ele ouve, só Ele conhece você. José, Davi, Moisés, Jesus, quem mais você quer? Quem mais você gostaria de ouvir falar para você que passou pelas mesmas situações que você passou, que você está passando agora? Um homem de Deus consegue se encontrar quando ele consegue olhar para um outro homem que se parece consigo, que parece com ele mesmo, que tem a sua própria imagem, que sofre os seus sofrimentos, que vive a sua vida, que conhece a sua personalidade e principalmente o caráter. Um homem de Deus reconhece um outro homem de Deus, até mesmo debaixo d'água, eu posso garantir você. Imagino que José, a primeira pergunta que José faz para os seus irmãos é se o seu pai está vivo. José queria saber verdadeiramente se o seu pai ainda vivia. Era de tamanha importância saber se Jacó estava vivo, porque é diferente para nós imaginarmos, sendo filhos, por que será que o meu pai não me procurou? Por que será que um homem de Deus, que hoje vive onde está vivendo, vive onde vive, sofre o que sofre, por que será que o pai não o procura, não o tira de onde ele está? Por que será que Deus não vai até você e tira você de onde você está? Vou dizer para você a primeira palavra que você deve entender no seu coração. Era necessário que você fosse encaminhado pela própria mão de Deus ao vale da sombra da morte. Deus já havia estabelecido que levaria José a viver o vale da sombra da morte, mesmo antes que José pudesse compreender toda a parte do conhecimento para com Deus. José ainda estava na formação, mas o plano já estava estabelecido. José teria que passar pelo vale da sombra da morte. Talvez José poderia imaginar que não ele, mas o outro ou outros irmãos deveriam de passar juntamente, ou um outro irmão deveria de passar por aquele sofrimento, mas Deus escolheu José, Deus escolheu você. A primeira parte da sua personalidade é conhecer que você é um escolhido. E a segunda parte é que o plano para você passar no vale da sombra da morte já estava estabelecido antes mesmo de você estar pronto para a caminhada. Porque no meio de onde você está, o Senhor Jesus se apresentaria para ti e te mostraria que tu realmente era de Deus. Você não tem como reconhecer isso através das suas práticas e atitudes, mas olha, lá no profundo ainda habita a chama do Espírito Santo de Deus dentro de você. Ninguém entendia o sofrimento que José passava. Ninguém imaginava o que se passava no profundo do coração de José. Talvez as pessoas pudessem estar imaginando que ele escolheu viver o caminho que estava vivendo. Que José escolheu porque perante os olhos dos homens, como disse Daniel, que para nós sobrou a confusão de rosto, que nós não enxergamos realmente um palmo do nariz, imaginamos que o que a pessoa está vivendo ou sofrendo seja justamente o que ela escolheu. Mas eu digo a você que o plano pré-estabelecido por Deus sobre a sua vida não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. Você sabe que você não queria estar no Egito agora. Você sabe que você queria ser retirado do Egito. Deus não tinha poder para tirar José do Egito. Deus não tinha poder para recolher José, mesmo sendo ele vendido pelos seus próprios irmãos ao Egito. Claro que Deus tinha poder para retirá-lo,
mas não era da vontade de Deus retirá-lo antes que José viesse a completar o plano que já estava estabelecido para a sua vida. José não poderia escolher o caminho que deveria de seguir agora. Era levado pela mão de Deus a viver, a passar pelo vale da sombra da morte, a caminhar pelo Egito, a escravizar no Egito, a lidar com as práticas do Egito, a lidar com as pessoas egípcias, a viver uma cultura afastada do Senhor, e nada podia fazer. Eu me lembro que Jesus, ao estar na caminhada juntamente com os seus discípulos, sentia a falta da sua própria casa, como a própria palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 1 e versículo 10. Porque Jesus, por mais que estivesse percorrendo as terras de Israel, percorrendo toda a parte, toda a região, toda a parte geográfica de Israel, ainda assim Jesus voltou para casa. Sentiu saudade da família, sentiu falta de casa. Mas ao voltar não encontrou o que pensou que encontraria e teve que voltar para o deserto novamente. José tinha o desejo profundo no coração de voltar para casa, assim como Davi, que percorria os montes, as cavernas, os desertos, assim como Elias, que era obrigado a fugir, assim como Moisés, que foi obrigado a se esconder, que foi obrigado a habitar em terras distantes, terras estranhas, e não podia estar no meio dos seus irmãos, e por mais que quisesse, a mão de Deus não o levava até lá. E ainda assim, perante os seus irmãos e perante o povo da terra, era olhado de forma indiferente. Olhavam para José, olhavam para Moisés, olhavam para Davi, como sendo estes homens sem conhecimento, homens sem sentimento, que não agradavam, homens que não tinham no coração a profundidade, a necessidade de estar perto do Deus vivo, como José, que necessitava e desejava estar perto do Pai, mas não podia. Ninguém sabia disso. Era um segredo que o Senhor guardou dentro de José e não permitiu que ele tivesse oportunidade de poder contar para ninguém. Verdadeiramente, as atitudes de um homem nem sempre revelam quem ele é. Eu já ouvi ditados dizendo que as atitudes das pessoas revelam o que realmente está no coração delas, mas não é bem assim, dependendo da região e do local onde você está. Eu faço ideia do sofrimento de José, porque estar longe da casa dos seus pais, da sua família, devia de ser a maior tristeza que corria nas suas veias, que corria e que corroía o seu coração todas as noites de sofrimento, porque é estar longe do Pai, porque é estar longe da casa do Deus vivo, porque era estar longe do templo de Israel. Eu me lembro que no livro de Daniel se ajoelhava ainda lá na Babilônia, e ao se ajoelhar ele virava o rosto em direção ao templo de Israel e clamava ao Senhor, clamava com súplicas e orações, pedindo a Deus que por misericórdia tirasse o povo de Israel de onde estava. O povo de Israel é levado, assim como José foi levado, assim como Moisés foi levado a terras distantes, a um sofrimento constante, antes mesmo de vir a se completar os dias, a qual Deus prometeu que nos traria a sua presença, que viria a nós, cheio do Espírito, para entre nós habitar,
e para nos salvar de uma terra estranha a qual não queríamos estar andando agora. José era um homem de Deus, vivia no Egito, guardava um segredo no coração, ninguém sabia. As pessoas duvidavam de quem era esta vida que estava perante seus olhos. O chamavam de hebreu, desprezavam, não o desejavam no meio. E José nem abria a boca para poder falar de Deus. Não havia oportunidade. Gerava até mesmo morte numa região como aquela. Um povo que não gostava, que odiava pastor de ovelha, como a própria história nos diz. Um povo que está acostumado, como o povo de Israel, a pastorear ovelhas, nunca foi bem-vindo no meio do povo do Egito. Estes homens, eles eram desprezados. Estas mulheres são desprezadas no meio do Egito. Quem é que lembra de quando tu falava em línguas estranhas? Quem lembra de você quando pregava? Quando saía para anunciar o Evangelho? Quando Deus, através das suas orações, curava? Quando tu falavas e cantava em mistério? Hoje no Egito, quem é que sabe deste segredo? Quem lembra de quando tu, no teu quarto, ajoelhava para chorar e chorava e grandemente sentia a presença do Deus vivo? E que muitas pessoas que se aproximavam de ti sabiam que tu era homem de Deus, que tu era mulher de Deus, sem mesmo você abrir a boca para falar uma sequer palavra. Quem lembra? Quem sabe de quando tu cantavas no templo do Senhor? Quem sabe de quando tu abrir a boca, muitas ovelhas eram alimentadas através de ti? Quem sabe? Quem sabe quem é você? O Egito não te conhece, ninguém te conhece, o mundo não sabe quem é você. O Espírito Santo ainda, com chamas de fogo, habita dentro do seu coração, e esta mensagem, ela vem para lembrar você disso. Você é ungido do Senhor, você é uma ungida do Senhor, o Deus vivo te conhece. Os egípcios não conhecem você, não sabe da tua história, você tem história. Habita dentro de você um espírito lindo e maravilhoso, o Espírito de Jesus o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que morreu por todas estas vidas. Ele habita dentro de você. Faço ideia de quando você ajoelhava para orar a Deus, ajoelhava para se arrepender de um pecado. Como acontecia uma festa no céu. Faço ideia dos anjos cantando e louvando a Deus quando tu ajoelhavas no teu quarto para chorar, se arrependendo dos teus pecados, confessando cada iniquidade, cada transgressão aos pés do Deus vivo. Faço ideia da festa que acontecia no céu, quando tu choravas e com lágrimas molhava o chão da sua casa, do seu quarto, do templo do Senhor, quando você, prostrado aos pés do Deus vivo, do Cristo Redentor, falava palavras que traduziam toda a mancha que estava no seu coração. Faço ideia de como o Senhor Jesus não poderia se conter e vinha ao teu socorro rapidamente para te abraçar e consolar o teu coração. Dá para a gente ter ideia? Dá para nós termos ideia de que José, vivendo no meio do Egito, orava a Deus e nada acontecia. José falava com Deus: vem, me tira daqui, e Deus não tirava. E José começou a ter que conviver no meio daquele povo, e teve que trabalhar no meio do povo, e teve que se virar no meio do povo, e que se virando e trabalhando e se envolvendo, imaginava de que Deus esqueceu de mim. Claro que um homem vivendo no meio do Egito, claro que um homem numa terra distante, ele chora grandemente, amargamente,
mesmo que por dentro, mesmo que as lágrimas não correm o rosto, mas elas correm por dentro. Ela é uma lágrima como se fosse uma hemorragia de uma pessoa que sofre todos os dias, porque clama a Deus e não consegue sair de onde está, não consegue se recuperar, não consegue se tornar, voltar a ser aquilo que foi um dia, voltar a realizar as obras que realizou no outro dia. E hoje, preso, afastado, sem ser reconhecido, não tem como trazer de volta o passado. Sofre, chora, se não há no seu coração um consolo, porque sente que ninguém se compadece, porque imagina que tudo se acabou e que perdido está e que o Senhor Jesus não o vê. Este é o sentimento de um homem de Deus que vive no Egito. É praticamente impossível que não passe na cabeça de um homem de Deus os sentimentos profundos de um ser que se sente que está abandonado. Entre um homem de Deus e qualquer outra pessoa que está à sua frente, existe uma máscara e uma fantasia que impedem que você possa ser reconhecido pelas pessoas do meio onde você vive. As pessoas não conhecem um homem de Deus por causa de práticas e atitudes como uma máscara, uma fantasia que corrompem a vida de uma pessoa de Deus. Uma mulher de Deus não tem como demonstrar para as pessoas à sua volta, porque automaticamente, ao viver, ao deixar de ter uma mente voltada somente para Deus, ela passa a ter práticas erradas, práticas que não convêm com as práticas de um povo de Deus, de uma pessoa que reflete o brilho do Senhor Jesus. Homem de Deus na casa de Potifar, no meio do Egito, totalmente ungido pelo Senhor, cheio de promessas, mas neste momento preso num lugar escuro, no meio de um povo escuro, no meio de um povo totalmente longe da presença de Deus, no meio de práticas totalmente consagradas ao maligno, sofria grandemente, sem poder fazer nada. Sentia a falta do Deus vivo, sentia a falta da família, sentia a falta dos seus irmãos, chorava, como a própria palavra de Deus nos relata, mas nada podia fazer, porque ainda que orasse, era necessário continuar caminhando no meio do vale da sombra da morte. Este era José. Era como você, é como você. A primeira identidade que eu disse a você, que você deveria de conhecer, era quem realmente você é. Quem é você? A palavra certa é essa. Você precisa saber que dentro de você sim habita um Espírito Santo, que por mais que hoje você não esteja fazendo o que é certo, não esteja vivendo o que é certo, você é filho, você é escolhido do Senhor, o Jesus maravilhoso que te escolheu e que ninguém sabe nem precisa saber. Ninguém precisa saber. Deus não divide sua glória com homens. É um segredo entre você e Ele. Talvez imaginem que você está morto. Talvez imaginem que você está acabado, porque não conhecem a sua história. Você tem história. Verdadeiramente você tem história. Você não precisava mostrar para os homens. Você não precisava mostrar, estar diante dos homens. Você, mulher, que ninguém te conhece. Ninguém sabe a profundidade do Espírito Santo que habita em você. Por mais que hoje não esteja na casa de Deus, por mais que hoje não esteja no meio do povo de Deus, por mais que esteja vivendo numa terra distante no meio de um povo errado, você ainda é escolhida de Deus. O que nós mais temos que deixar de lado é tentar imaginar por que você foi parar aonde está. O que foi que levou você
até este lugar onde você está. O que nós temos que colocar aqui agora é o que vai levar você de volta. Não interessa o que trouxe você até aqui. Não interessa o que trouxe você até o Egito. Não interessa quem te vendeu. Não interessa quem te afastou. O que interessa agora é o que você deve fazer. É o que vai levar você de volta para perto dos teus irmãos. Se for necessário, eu digo a você, Deus trará teus irmãos até você. O Senhor Jesus não tem poder para isso. Não é uma questão de poder, é uma questão de tempo. É quando chegar a hora que o Senhor estabeleceu. Ele fará, porque as mãos dele não estão encolhidas para que possa realizar um milagre. E os ouvidos do Senhor não estão fechados para que possa ouvir o seu clamor nesta hora. Onde você estiver, você está ouvindo esta palavra. Você não precisa demonstrar para ninguém, ainda que em silêncio. Chore na presença de Deus, porque existe sim, dentro e no meio de toda esta sujeira, existe um escolhido de Deus. Ninguém sabe da tua história. O Senhor Jesus foi quem te levantou para você orar naquele tempo, lembra? Lembra quando tu abria a tua boca para falar com Deus? Lembra quando tu abria a tua boca para trazer uma mensagem de Deus e não tinha quem não chorava? E não tinha quem ficava de pé? Quando tu ajoelhavas para orar ao Senhor Jesus, porque certamente o Espírito Santo tomava o ambiente, tomava todo lugar e todas as outras vidas, e ali caíam de joelhos aos pés do Senhor juntamente contigo. As palavras e a sabedoria que Deus derramou sobre sua vida eram assim tocadas no coração de cada uma pessoa que estava presente ou próximas a você. Não era necessário ser reconhecido por família. Não era necessário ser reconhecido no templo. Era necessário ser reconhecido por Deus. Somente Ele conhece a sua história. José, que era um homem de Deus como você. Se você quer uma identidade, então olhe para um homem de Deus de verdade. Porque a história não morreu, a história está viva. José, que teve que andar no meio do Egito, que o Egito nunca significou nada para o homem. O Egito nunca quis dizer para o homem que ele realmente é. Não interessavam para Jacó e seus filhos o que realmente estava no coração de José quando este estava no Egito. Só José sabia do sofrimento que estava passando. Só José sabia das promessas que estavam sobre ele e que o momento não havia chegado. Não era necessário explicação. Era uma questão de tempo. Era estabelecido por Deus o momento certo para que José se encontrasse com seus irmãos. O momento exato para que o filho pródigo voltasse para casa, voltasse para o Senhor Jesus, voltasse para a presença do Deus vivo. E eu não estou falando de templo e de igreja, não. Eu não estou falando de templo, não. Você pode estar aonde estiver, onde você estiver agora. Voltar para o Senhor Jesus é permitir que o teu coração se arrependa. A primeira coisa que você deve fazer como filho pródigo para voltar à presença do Senhor é reconhecer que você está errado, que você está longe do Senhor, que você está longe do Pai e que o lugar onde você está não é o lugar que você deveria estar. Que o lugar onde você habita hoje, que as atitudes que você está tomando não são atitudes de um povo de Deus. Que as atitudes que você fala, que as coisas que você profere em cada lugar não são palavras de um homem ou de uma mulher de Deus. Você tem que reconhecer que as suas práticas não são práticas corretas perante o Senhor Jesus. Você não deve tomar atitudes com mãos e pés, é com o coração. José não poderia sair do Egito pelas próprias pernas. José teve que esperar o momento certo. O filho pródigo foi enviado ao pai pelas mãos do próprio Senhor através do Espírito Santo. E no coração dele foi colocado o primeiro sentimento.
E o sentimento era de que o próprio filho pródigo dizia: estava eu na presença do meu pai, e na presença do meu pai comia eu do melhor. O que estou eu fazendo hoje aqui comendo dessa comida de porcos? O que estou fazendo eu aqui no meio desse chiqueiro? O filho pródigo sabia, ele reconhecia que as suas práticas e o lugar onde estava não era o lugar correto do Senhor, não era no meio do povo de Deus. Ele sabia que aquele não poderia ser o povo de Deus. Quem é você? O que você esconde? Aonde você está agora? Uma coisa só, e que ninguém sabe. Eu vou dizer para você, e é importante. Ninguém sabe, mas você está querendo voltar. Você quer voltar para o Cristo vivo. Você está querendo voltar para a presença do Deus vivo. Você está querendo voltar para o meio dos teus irmãos, para o aprisco. Você tem um desejo inflamado no coração de voltar para o Pai. Ninguém precisa saber disso. Como Jesus no capítulo 9 do livro de Mateus, versículo 1 e 10, que andou, percorreu as terras, fez o que tinha que fazer, mas num momento próprio voltou para casa. Sabia que necessitava de estar perto da família, sentia a saudade da sua família. Não preciso falar muitas coisas mais daqui para frente, porque o segredo não é estabelecido, não foi confirmado para mim, foi para você. Só você sabe o que está passando, o que está sofrendo agora. Eles acham que você gostaria de continuar, ninguém conhece você, ninguém sabe da sua história. O Senhor Jesus que te levantou, somente Ele é quem te conhece. Somente o Senhor Jesus que estabeleceu é quem sabe da sua história. Eu digo a você nessa hora, você só precisa se reconhecer. Reconhecer as suas práticas erradas. Reconhecer os seus pecados e iniquidades. Reconhecer as suas transgressões, as suas atitudes. Os lugares onde você habita. As palavras que são proferidas pela sua boca. As orações que não são sinceras. As suas pregações que não são verdadeiras.